Olá, seja bem-vindo. Dia 2 de fevereiro, 9 horas e 7 minutos e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da Covid-19 aqui no município. Até o momento temos 9.411 casos confirmados. Desse total, a notícia é boa, 8.911 já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame, bastante gente, 2.758 pessoas. E, infelizmente, o número de óbitos subiu e até aqui já são 245 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, os números continuam caindo um pouquinho, mas continuam alarmantes. Dos casos confirmados, são 43 internações, sendo 17 em UTI, e dos casos suspeitos, são 18 pessoas internadas e 6 estão na UTI. Lembrando que os números são atualizados de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura e a gente também traz essas informações aqui na TV Câmara para você. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar com o presidente da Câmara, o vereador Paulinho dos Condutores. Entre os assuntos abordados, vamos falar sobre os protocolos aqui da Câmara Municipal para conter o avanço da pandemia, os planos para o biênio e também a diminuição das solenidades. Vereador, seja bem-vindo. Como presidente agora, né? A gente tem que começar, claro, falando sobre essa importância das medidas que a Câmara Municipal tomou para conter o avanço da pandemia, que a gente sabe que está no maior pico desde quando começou lá em março do ano passado. Como é que vocês avaliaram, quais são as medidas e como tem sido essa fiscalização mesmo também dos funcionários que precisam se adaptar? Bom dia. Eu acho que é importante, né, a gente acompanhar, a gente está vendo aí, né, principalmente agora no final do ano, aumentou muito os casos de Covid, né, e a gente tem que seguir o Plano São Paulo, né, imediatamente quando o prefeito Isaías fez a portaria aqui, trazendo também para a fase vermelha aqui em Jacareí, a gente aqui na Câmara Municipal também acompanhou, né, fazendo aqui na Câmara Municipal. Eu acho que isso que é importante, né, hoje a gente está vendo que aumentou muitos casos, né, e a gente tem que combater isso, né? Estamos vendo aí aos poucos chegar a vacina, mas ainda é muito pouco, né, pelo número de pessoas que tem aqui na nossa cidade. Enquanto isso, a gente tem que fazer a nossa parte, conversando muito com as pessoas, fazendo a conscientização para que a gente possa inibir o aumento de casos aqui na nossa cidade. O senhor falou uma palavra-chave aí, né? A conscientização. A gente está na fase vermelha, que é a fase que os comércios não essenciais não podem funcionar, que é um grande desafio, né, presidente? Porque a gente sabe que as pessoas que vendem as coisas nas ruas, os vendedores ambulantes, os donos de bares e restaurantes estão passando por um momento muito difícil. Inclusive aconteceu manifestação semana passada. Como é que o senhor, que luta tanto pela classe trabalhadora, consegue enxergar isso, né? Existe uma solução, existe uma conversa ou nesse momento é hora mesmo de tentar se conscientizar, tentar se conter para que a gente possa em breve abrir as portas com mais segurança? É muito difícil, né? A gente está sentindo na pele aí o que está passando os comerciantes, né? E a gente chega numa situação difícil, né, de ver tudo acontecendo, né? A gente sabe que existe a cobrança, principalmente dos comerciantes, né? E a gente praticamente está isolado, né, sem poder fazer nada, porque é o Plano São Paulo, né? E a gente tem que seguir, né? E se a gente não seguir, infelizmente, a justiça, qualquer decreto que seja soltado aqui para funcionar o comércio ou qualquer outra atividade aqui na nossa cidade, com certeza a justiça barra, né? O que a gente tem mesmo e pedir é que as pessoas tenham a conscientização, né? Eu acho que, né, principalmente agora, as pessoas aí, a gente vê as pessoas descendo para a praia, enfim, para outros lugares, né? As adegas aqui na nossa cidade, as pessoas aproveitam muito dessas aglomerações, várias chácaras, né, no sítio. Por aqui a gente tem várias denúncias, né, de chácara que aluga para fazer essas festas aos finais de semana. É mais para as pessoas se conscientizar, né? Eu acho que se tivesse seguido as regras certo, com certeza não estaria aí na situação que está hoje, não teria voltado aí para a faixa vermelha, né? E a gente tem certeza que através da conscientização de cada um. A gente vê a cobrança dos comerciantes, mas infelizmente é o Plano São Paulo, né? Nós temos que seguir e a gente sente muito, né? Principalmente eu, né, que venho do movimento sindical, a gente já fez vários movimentos, vários protestos aí, né? E a gente acha que é através dessa forma que a gente consegue, né? Mas infelizmente chegamos numa situação difícil que a gente está lidando com vidas, né? E principalmente a gente que está aí à frente de tudo isso, não podemos contribuir para que aumente o número de mortes aqui na nossa cidade. A gente tem que trabalhar para inibir, a gente sabe que o comércio é importante, né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem que pensar na vida, né? As pessoas que estão perdendo aí os seus entes queridos, né? Que estão sofrendo muito.
Na verdade, uma consciência coletiva, né, presidente? Não é só o dono do bar que está sendo afetado, é todo mundo, mas todo mundo tem que ter consciência. Não é hora de descer para a praia, não é hora de fazer festa com um grande número de pessoas, é a conscientização. Sim, a conscientização, né? O povo ainda talvez não se conscientizou, né? Muitos ainda não acreditam, né? Mas a gente sabe que é um vírus que é muito agressivo, né? Pessoas que não têm problema nenhum de saúde, já pegou o vírus e veio a óbito, né? Então, atinge todas as faixas de idade, né? Não é só as pessoas que têm mais idade, né? Todo mundo. E a gente tem que se conscientizar mesmo para que a gente possa torcer que o mais rápido possível chegue a vacina. Está chegando aos poucos, né? Foi uma guerra política, né? Infelizmente, hoje a maioria das pessoas sabe que tudo isso está acontecendo por essa briga política que existe lá em cima e quem está perdendo é o povo e a população, né? Então a gente pede que os nossos governantes maiores tenham um pouco mais de seriedade, né? E que pensem um pouco mais na população para que a gente possa estar aí vacinando toda a população. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o presidente da Câmara. Diante das dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, algumas entidades beneficentes puderam contar com a ajuda de doações por meio da Nota Fiscal Paulista. É o caso do Lar Frederico Ozanam, que acolhe pessoas com mais de 60 anos e também em situação de vulnerabilidade social. Veja na reportagem como você, aí de casa, pode participar. Diante das dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, algumas entidades beneficentes puderam contar com a ajuda de doações por meio da Nota Fiscal Paulista. É o caso do Lar Frederico Ozanam, que acolhe pessoas com mais de 50 anos em situação de vulnerabilidade social. Os eventos eram o que praticamente mantinham o lar, né? E realmente veio cair mesmo a nossa renda. Mas também tivemos a ajuda, né, da Nota Fiscal Paulista, que as pessoas passaram então a fazer digital. Em 2018, o programa da Nota Fiscal Paulista passou a ter um caráter mais social, com base no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. O objetivo é incentivar pessoas a doarem as notas para as entidades sem fins lucrativos. E nesses tempos de pandemia, de isolamento social, é um jeito de ajudar. Bem interessante, que você não gasta, e muitas compras são feitas pela internet, você está ajudando, né? Nem precisa ir lá na entidade, levar o dinheiro, transferir o dinheiro, porque isso faz automaticamente. O cadastro para doar a nota fiscal para as entidades é feito por meio do site nfp.fazenda.sp.gov.br ou pelo aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Outra maneira de doar é não pedir o CPF na hora da compra e depositar a nota fiscal nas urnas que ficam distribuídas nos estabelecimentos. A Nota Fiscal Paulista, para a gente, ela é fixa, né? Então, a gente sabe que todos os meses nós vamos receber esse dinheiro ou mais. Então, para a gente, é claro que ajudou demais e tem ajudado. E é uma renda que a gente pode contar com ela. Então, a doação a gente recebe, mas hoje recebemos. O próximo mês, a gente já não sabe se vai contar com aquele dinheiro. Para se ter uma ideia, o crédito da nota para o consumidor é de 7,5% do valor da nota fiscal, ou 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, que é o equivalente a R$ 290,90. Já para as entidades, a trava de 7,5% foi retirada, e isso quer dizer que as doações valem o dobro do valor da nota recolhida como pessoa física. A entidade recebe bem mais do que a pessoa receberia. Mas qual é a vantagem da pessoa pedir a Nota Fiscal Paulista? A pessoa vai ajudar uma determinada entidade que ela escolher e ela vai concorrer a prêmios mensais. Os sorteios da Nota Fiscal Paulista são um prêmio de R$ 1 milhão, 4 prêmios de 500 mil, 10 prêmios de 100 mil, 15 prêmios de 50 mil e, em dezembro, um prêmio de 2 milhões de reais. Nós temos notícias que várias entidades estão podendo manter os seus compromissos com funcionários, com manutenção da casa, por meio do crédito da Nota Fiscal Paulista, sabe? É um programa assim, bem interessante, porque permite que você ajude a entidade sem gastar nada.
As entidades precisam estar devidamente cadastradas e ativas nas secretarias de atuação para receberem as doações dos créditos da Nota Fiscal Paulista. As áreas são assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal e cultura. Também é necessário possuir o certificado de regularidade cadastral de entidade, chamado de CRCE. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o portal.fazenda.sp.gov.br. A gente volta aqui a conversar com o presidente da Câmara, Paulinho dos Condutores. Claro que a gente não pode deixar de tocar no assunto de transporte público, o senhor que esteve envolvido praticamente a vida toda nesse sindicato, nesse meio, e conhece de perto a realidade, sabe que ainda é um grande desafio. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando a gente pelo Facebook, que é a Larúbia Rodrigues, que ela questiona justamente essa questão da lotação. A Secretaria de Mobilidade aponta que faz um estudo diariamente, que coloca carros extras, mas para o senhor que acompanha também com o pessoal do sindicato, tem essa visão mais ampla de todo esse sistema, qual que é a tua opinião sobre o assunto? Sim, na realidade, em relação ao transporte público, né, realmente, né, as pessoas cobram muito, né, aglomerações que está nos ônibus, e ao mesmo tempo o que a gente vê hoje é a falência do sistema público, né? A gente sabe que o sistema público hoje é uma responsabilidade da prefeitura, né? Mas o que a gente vê é a falência, não só aqui em Jacareí, mas em várias cidades, né? E principalmente aqui em Jacareí a gente tem acompanhado aí atraso de pagamento, de salário, e a briga maior é justamente isso, né? A prefeitura, né, há alguns anos atrás fez um contrato com a JTU e o empresário é aquilo, né? Ele só trabalha visando lucro, né? A partir do momento que ele começa a ter prejuízo, ele começa a parar, né? E esse é um dos problemas que a gente está enfrentando aqui, porque ela trabalha em cima do contrato, né, que vence em 2026, e a gente sabe que vários bairros sem ônibus aí, e agora aumentou mais ainda, né? E essa é a dificuldade, é um desafio grande que temos, né? A população pede aí a quebra do monopólio da JTU, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu sempre falo, né? Infelizmente, empresas de ônibus, não só aqui no Vale do Paraíba, acho que no Brasil inteiro, né, se forma um grande cartel, né, onde as empresas disputam suas licitações, e é muito difícil você achar concorrentes, né, para disputar uma licitação. E principalmente agora, né, ganharam muito dinheiro no passado e hoje existe essa dificuldade, né? Hoje o Uber, queira sim ou não, tomou uma fatia dos passageiros das empresas de ônibus. É uma situação difícil, né, porque como vai aumentando o número de desempregados, ele vai fazer o Uber mesmo, né? Isso é notório, né? E principalmente agora, né? Aqui a gente tem uma luta em relação à manutenção dos cobradores, né? E a empresa está brigando de um lado, a gente do outro, né? A gente fez o nosso projeto da manutenção dos cobradores, ela conseguiu ganhar em Brasília, né? E em Taubaté já não tem mais cobrador, né? Taubaté já saiu os cobradores, Guarulhos já saiu, né, os cobradores, e aqui em Jacareí a gente está resistindo ainda, né? A gente, só fazer uma ressalva, o senhor fala isso mesmo, eu venho de ônibus todos os dias e na linha que eu pego ônibus, de fato, não tem mais cobrador. Isso, de alguma forma, pode sobrecarregar o motorista, porque ele tem que fazer tudo ali, né, presidente? Ele tem que ficar atento ao trânsito, ele tem que ficar atento ao troco, ele tem que liberar a catraca para o passageiro ir para o outro lado do ônibus. Complexo isso para um profissional só. Sim, exatamente. Essa é uma cobrança que a gente faz, né? Aliás, no Congresso existe um projeto, se não me engano, do Vicentinho do PT, né, que está há muitos anos parado, né, para ter a manutenção dos cobradores. E hoje a dificuldade que é, né? Se você estiver dirigindo e pegar o celular para você atender, você é multado, né? Como que o motorista pode dirigir um carro de 7 metros, né, contendo do interior desse carro em torno de 50, 60 passageiros, e ele pode dirigir e cobrar, né? Então isso vai acarretar muito, vai ser muito ruim para os passageiros, né? Muitos motoristas aqui da JTU já até pediram para sair da empresa porque não concordam, não conseguem trabalhar dessa forma, né? E assim, né, em Guarulhos, né, a justiça deu lá dizendo que as empresas poderiam rodar normalmente sem o cobrador. Daí é lamentável, né, você ver um juiz julgar isso, né, falar que pode trabalhar sem cobrador. Então a gente cobra muito isso das autoridades competentes, né? Aqui em Jacareí mesmo a gente bate muito em cima do Ministério Público, né, da Defensoria Pública, que cobre isso, né, e que faça essa luta para manter o cobrador no ônibus, né? Eu acho que a retirada do cobrador não vai diminuir o preço da passagem,
né? Exemplos de Guarulhos, Taubaté, né? Que tirou os cobradores e o preço da passagem é o mesmo. Então eu acho que a prefeitura, eu acho que a gente tem que começar a discutir um mecanismo de fazer um fundo municipal do transporte, né? Porque é a prefeitura que é responsável, né? Muitas vezes a população fala, vamos quebrar o monopólio da JTU, mas a mesma prefeitura que vai autorizar, que vai dar aumento, é a prefeitura que vai autorizar e dar aumento para qualquer empresa que estiver aqui dentro. Eu acho que independente da empresa ou não, eu acho que tem que ter uma cobrança mais severa da gente, né, enquanto vereador, enquanto prefeitura, para que o sistema funcione, né? Enquanto o sistema não funcionar, não é a empresa A ou B que vai melhorar o transporte. Desafio, né, para todo mundo aí que utiliza o transporte público e principalmente para os profissionais. O setor da construção encerrou o ano de 2020 com números recordes na cidade, isso nos últimos 10 anos. A informação é do CAGED, o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados. De janeiro a dezembro do último ano, o setor foi responsável pela geração de 286 novos postos de trabalho e teve o melhor saldo no município. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade, Carlos Amagai, os números refletem o crescimento e o avanço da nossa cidade, que vem atraindo novos empreendimentos comerciais e residenciais. Notícia boa aí na área da indústria. Bom, eu acho que a gente agora vai chamar um link, é isso mesmo? Como forma, então, de oferecer mais agilidade nos serviços, a Prefeitura disponibilizou os boletos das taxas anuais de forma online. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Larissa, bom dia, é isso mesmo, né? Mais agilidade de forma online aqui para os munícipes de Jacareí. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Prefeitura de Jacareí disponibilizou de forma online os boletos para os pagamentos de taxas anuais aqui do município. Lá no site podem ser impressos os boletos para o uso do box do Mercadão Municipal, as taxas de ocupação do serviço de comércio e feirante, licença para o comércio ambulante e o ISS-QN anual. Vale lembrar que o objetivo é oferecer mais agilidade para os munícipes que já usam esse serviço. É importante frisar também, Leilane, que a gente ainda está no meio de uma pandemia, então se você pode optar por esse serviço online, é muito importante para o controle da pandemia da Covid-19. Se você quer saber como acessar esses boletos, você pode acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br e clicar na aba Boleto Segunda Via de Tributos. É isso, Leilane, é com você. Obrigada Larissa pelas informações. Então é isso, você pode fazer muitos serviços sem precisar sair de casa e, claro, se protegendo aí contra, né, a Covid-19, o vírus espalhado pelo coronavírus. Fundado no final de 2020, o Centro de Memória é um novo espaço de pesquisa aqui da cidade. O local une os arquivos públicos e as peças de arqueologia do município. Um espaço que une pesquisa, recordação e cultura. Essa é a ideia do Centro de Memória. Fundado em dezembro de 2020, o local, que fazia parte somente da administração de arquivos públicos, tornou-se um espaço de acesso à história da cidade. Dada a proximidade com o museu, nós estamos pensando em ações educativas mais efetivas e eficazes junto ao patrimônio. E essa proximidade possibilita muito isso. Além do que, para pesquisadores, interessados e afins, o acervo estando junto, isso facilita muito o dia a dia, né? Hoje, só a parte de arquivos públicos possui mais de 3.000 caixas de documentos, sem contar com os jornais, os livros, as fotos. Agora imagina tudo isso somado aos 400.000 fragmentos do núcleo de arqueologia. Esse é o novo Centro de Memória da nossa cidade. Legalizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, o Núcleo de Arqueologia Municipal desenvolve trabalhos de manutenção e pesquisa. Foi a partir de 2019 que, junto ao MAV, nosso Museu de Antropologia, que os projetos se articularam para a conservação da memória. Nesses últimos 4 anos, todas as exposições que entravam no MAV, por exemplo, hoje a gente tem a da alimentação no Vale do Paraíba, sempre tem um módulo que a arqueologia se encaixa ali de alguma maneira, né? Então a gente sempre tenta trabalhar aquele tema também através da arqueologia, sob viés arqueológico. Aqui em Jacareí, já foram recuperados materiais de 8 sítios arqueológicos.
A Cláudia, que é arqueóloga, nos explica sobre esses objetos. São peças de antigas fazendas de café da região, de capelas. Aquela casa do Parque da Cidade, ela é um sítio arqueológico. O prédio é dividido em 2 áreas e é no andar de cima que fica o acervo de documentação. Lá, existem arquivos do século XVII ao século XX. Entre eles estão os fundos de arquivos, documentações de cada instituição, desde a Câmara Municipal até as escolas da Prefeitura. Um local que preserva a história para refletirmos o novo. O Centro de Memória está de portas abertas para receber pesquisadores e estudantes. Neste período de pandemia, basta ligar para agendamento no número 3952-5907 ou mandar um e-mail no arquivo@culturajacareí.sp.gov.br. O prédio fica no endereço Rua Alfredo Schurig, 300, Centro. É uma forma de você trazer essas pessoas para perto de você. E a partir disso, você trabalhar a história, trabalhar o sentimento de pertencimento. Presidente, a gente volta aqui a conversar. Dentro das suas propostas, para esse biênio, é diminuir o número de solenidades, que de fato a gente tem aí várias homenagens ao longo do ano, dentro e fora das sessões ordinárias. Como que o senhor enxerga isso? Por que essa medida? Eu percebi que tem muita solenidade que eu acho que não condiz muito com a realidade, Então a gente verificou várias delas, A gente vai diminuir bastante, A gente sabe que tem muitas que são importantes, Porque você faz homenagem às pessoas, Mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando e vamos diminuir bastante, Até mesmo por conta que hoje, já virou chacota, As pessoas que assistem falam, os vereadores só servem para fazer solenidade, para dar nome de rua, para homenagear alguém. A gente não é contra, mas a gente também tem que atender um pouco mais a população. A gente pesquisou mais o que o povo precisa, o que necessita. Então, assim, eu acho que nós temos que trabalhar mais em cima de projeto, mais em cima de melhorias para a cidade, para mostrar realmente para o povo, para a população, da importância que é a Câmara Municipal. Então, eu acho que nesse biênio a gente vai trabalhar muito em cima disso, Eu acho que o povo tem que começar a perceber que o executivo é um e o legislativo é outro, E a importância que é a Câmara Municipal, A Câmara Municipal, ela não tem sentido, se ela for um braço direito da prefeitura, A gente tem que trabalhar junto, eu acho que é importante para melhorias para a cidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a nossa independência, Porque se não tiver independência, fica uma coisa muito, muito unida, E as pessoas hoje estão percebendo mais, estão acompanhando mais, E a Câmara Municipal, ela é o legislativo, Ela tem o poder de fiscalizar, E muitas vezes as pessoas confundem qual que é o papel do vereador, Cobrando que o vereador tem que fazer obra, tem que fazer aquilo. Então, a gente vai tentar dar essa conotação para a população, para mostrar realmente a importância que é da Câmara Municipal. Por isso, a gente vai fazer um enxugamento em relação a muitas dessas coisas que a gente achava que era meio supérfluo, para melhorar um pouco mais e dar uma visibilidade maior para a Câmara Municipal. Perfeito. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta para conversar mais com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulinho dos Condutores. Até já.